Stay with me. Gênesis 2, 8, é um texto muito conhecido dos irmãos, e eu quero pregar em cima disso. O tema da minha mensagem é autoridade espiritual. Fale comigo, autoridade espiritual. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden. Deus não plantou um jardim do Éden, Deus plantou um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que ele havia formado. Só até aí. Sabe, o livro de Gênesis, a palavra Gênesis quer dizer Bereshit, no hebraico, princípio. E em Gênesis nós temos o princípio de todas as coisas. Tudo que Deus fez como princípio está estabelecido em Gênesis. A localização desse jardim, exatamente, até hoje, ela é meio desconhecida pelos estudiosos. Não se sabe a localização exata. Alguns estudiosos acreditam que ela está na antiga Mesopotâmia, ali entre a região da Síria, do Iraque e da Turquia. Naquela região ali. Não há uma definição exata, não há um lugar exato para o jardim. Mas sabemos que ele existiu, porque a Bíblia diz que era um lugar onde Deus se manifestava. O fato é que esse lugar, ele era envolvido por uma atmosfera espiritual, assim como nós estamos envolvidos hoje, uma atmosfera espiritual. E quando há uma atmosfera espiritual, algo muda na sua vida, algo muda no seu coração, algo muda na sua casa, na sua família, no seu casamento, na sua vida espiritual. Por quê, pastor? Porque quando Deus se manifesta, alguma coisa muda na sua vida. Deus se manifestava naquele lugar, Ele tinha comunhão com o homem todos os dias. O fato é que quando Deus coloca o homem naquele jardim, Deus dá uma ordem para ele, Deus fala algo para ele, que está escrito no verso de número 16. A Bíblia diz assim: E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que delas comeres, certamente morrerás. Tudo que Deus estabelece com princípios. Tudo que Deus estabelece, Ele estabelece por ordem. Deus não fala uma coisa que hoje, fala outra amanhã. Deus não fala uma coisa que hoje muda de ideia amanhã. Tudo que Ele faz com o princípio da ordem. Sabe, querido, e o casal que estava naquele jardim chamado Adão e Eva, eles tinham princípios a cumprir. Qual? Ouvir a voz de Deus, obedecer a voz de Deus, ter comunhão com Deus, desfrutar daquilo que Deus fez e construiu para eles. Mas ao invés disso, a Bíblia diz que eles resolvem de forma voluntária dar ouvidos à voz da serpente. Eu preciso que você entenda que todas as vezes que você cumpre um princípio, a bênção de Deus é estabelecida na sua vida. Todas as vezes que você quebra um princípio, a maldição é estabelecida na sua vida. O que é maldição? É o mal em ação. Por exemplo, você quebra o princípio do radar, da velocidade, você recebe uma multa. Então, todas as vezes que você cumpre um princípio, você recebe uma bênção. Todas as vezes que você descumpre esse princípio,
algo vem sobre você. E o que veio sobre Adão e Eva? A morte espiritual. Deus disse: olha, certamente se vocês comerem, vocês morrerão. Adão e Eva comem do fruto. Eles não caem mortos, mas a Bíblia diz que eles morrem. O primeiro princípio que eles quebraram foi o da desobediência. E a primeira colheita que eles tiveram foi o da morte. E essa morte aqui na Bíblia não quer dizer extinção. Essa morte que Deus estava dizendo para eles, não era que eles iriam deixar de existir, não. Morte, nesse contexto, está falando de separação. Se eles comessem daquele fruto, eles estariam separados de Deus. Sabe, querido, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. O primeiro foi a morte. O homem agora está separado de Deus. A segunda perda que esse casal teve foi a perda da prosperidade. Eles foram expulsos do lugar da provisão. Eles foram expulsos do lugar da provisão. Pastor, então existe um lugar onde eu prospero? Sim, onde Deus mandou você ficar. Existe um lugar onde eu prospero, pastor? Sim, onde Deus mandou você ir. Olha o que o texto diz. E Adão disse: porquanto destes ouvidos à voz da tua mulher e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Com dor comerás dela todos os dias. Adão que tinha a provisão de Deus no jardim. Adão que comia daquilo que Deus plantou. Adão que desfrutava daquilo que Deus tinha dado a ele. Agora ele é expulso daquele lugar. E agora ele vai ter que suar. Agora ele vai ter que ralar. Agora ele vai ter que plantar para comer. Agora ele vai ter que arar a terra. Agora com dor, Eva dará a luz. E é por isso que Jesus diz lá em Mateus, que tem terra que você lança, que ela produz a 30, tem terra que você lança, ela produz a 60, e tem terra que você lança, ela produz a 100 por um. Mas eu profetizo que você vai lançar sementes em uma terra, e elas produzirão a 100 por um, para a glória do Senhor. Nada do que você tem plantado, você deixará de colher para a glória de Deus. A terceira coisa que eles perdem, é o senso de direção. Senso de direção. Deus diz assim para eles em Gênesis 4:12: quando lavrares a terra, ela não te dará mais a sua força. Fugitivo e vagabundo serás na terra. Adão agora e Eva, eles perdem o sentido de direção. Por quê? Porque Deus agora não vai mais direcioná-los. Deus agora não vai mais conduzi-los. Deus agora não tem mais comunhão com o homem, porque ele está separado por causa do pecado. E agora não há mais um caminho a ser dito. É por isso que ovelha precisa de pastor. Você sabia que ovelha é míope? Ovelha não enxerga direito. Ovelha não enxerga direito. Ovelha, se você colocar ela uma atrás da outra e pôr um caminho no abismo, cai uma, cai outra, cai 100 ovelhas. Por quê? Porque elas não conseguem identificar o perigo, elas não conseguem identificar um lobo. É por isso que você precisa de pastor. E a Bíblia diz que eles perderam o senso de direção. Provérbios 14:12 diz que há um caminho ao que o homem parece direito, mas o fim dele é a morte. Como é terrível um homem fora de um ambiente espiritual. Como é terrível um homem separado da presença de Deus. Como é terrível a vida de alguém que está longe da direção do Espírito Santo. E o pior de todos, é o que eu quero falar agora. O pior de todos, o pior que Adão perdeu, ele perde o senso de paternidade. Fale comigo, senso de paternidade. Eu te pergunto, quem é o pai de Adão agora? Quem é o pai de Adão?
com quem agora Adão vai buscar conselhos? Com quem agora Adão vai conversar, pastor Gustavo? Com quem agora Adão vai resolver os problemas do casamento? Com quem agora Adão vai tirar informações do que fazer com Eva, que está dando trabalho? Com quem? Com quem Eva agora vai dizer: meu marido me ajuda, ele não lava um copo, não lava uma louça, e agora? Eles perdem o senso de paternidade, e esse tem sido o problema de muitos cristãos na igreja, que são meramente religiosos. E o que é ser meramente religioso, pastor? É pertencer a uma religião, mas não praticando aquilo que ela ensina. Nós não podemos ser religiosos, ou simplesmente religiosos. Igreja não é um lugar, é um clube social, não é um Rotary, não é um lugar onde você vai passear no final de semana, não. Igreja é um lugar de você pertencer, igreja é um lugar de você sentir a presença de Deus, é um lugar de ter comunhão, um lugar de ter relacionamento. A Bíblia diz que daqui sai a bênção de Deus para a sua vida. Paternidade. Paternidade fala de muitos princípios, como por exemplo, direção, provisão e destino. Um pai, agora eu estou trazendo a responsabilidade para mim, para você. Um pai tem que trazer direção para os filhos. Um pai tem que trazer provisão para os filhos. E um pai tem que dar destino para os filhos. Eu costumo dizer aqui na igreja, nós sabemos de onde viemos, sabemos onde estamos e onde queremos chegar. Podemos ter problemas, mas temos missão, visão e propósitos. Você está aí, irmão? Então, uma das 3 funções do pai é dar direção, provisão e destino. Agora, paternidade também fala de autoridade, relacionamento e herança. Ai, ai, ai. Fala comigo. Autoridade, relacionamento e herança. Sabe, querido, quando você vem para o reino de Deus, as coisas não são bagunçadas, as coisas não são do jeito que nós achamos que deve ser. Como eu disse, Deus estabeleceu tudo com ordem e com decência. E quando o homem é expulso do jardim, sabe, ele perde tudo isso que eu disse a você. Agora, a paternidade é algo que nós devemos restaurar na igreja. Diga assim comigo: a paternidade é algo que devemos restaurar na igreja. Diga comigo: eu preciso de pai. Diga: eu preciso de mãe. É isso aí, paternidade. Nós precisamos restaurar isso na igreja. Nós precisamos trazer à existência isso novamente na igreja. E o que o homem perdeu? A autoridade. O reino de Deus, paternidade, aliás, é reconstituído, é construído por autoridade. Olha o que a Bíblia diz em Tiago 4,7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Reconhecer paternidade é se colocar debaixo de autoridade. Você está aí, irmão? Reconhecer autoridade é se colocar debaixo de paternidade. Ou reconhecer paternidade é se colocar debaixo de autoridade. E Deus manda a gente se colocar debaixo da autoridade de Deus. Está debaixo de cobertura espiritual. Isso implica em obediência. Entenda que a sua cobertura espiritual define onde você vai chegar. A empresa onde você trabalha, preste atenção. A empresa onde você trabalha define que cargo você poderá ter, aonde você poderá chegar. Se você trabalha numa multinacional, certamente você poderá ser ou viajar ou administrar em outros países, ou ser diretor em outros países, em outras nações. Agora preste atenção, o lugar onde você está, se é pequeno, se o seu líder, se o seu pastor, se o seu patrão não tem visão de crescimento, não tem, sabe, uma mente aberta, você será do mesmo jeito. Você será do mesmo jeito.
Estar debaixo de cobertura espiritual define quem eu sou, define onde estou e onde eu chegarei. Você está aí, diga glória a Deus. Por isso que Hebreus 13:17, a palavra do Senhor diz assim: obedecei aos vossos pastores e sujeitai-vos a ele, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o faça com alegria e não gemendo, porque isso não vos será útil. Quando Adão peca, ele quebra o princípio da autoridade espiritual, ele sai debaixo da autoridade espiritual de Deus. E consequentemente, ele quebra o relacionamento e perde o direito a tudo que estava em tuas mãos. Muitos na igreja, muitos, não estou falando da nossa igreja, estou falando da igreja no geral, muitos na igreja não conseguem se submeter ao que é ensinado, não conseguem se submeter ao que é transmitido. Faz isso, a pessoa não faz. Vai para tal lugar, a pessoa não vai. Vai para o Kids, não quero ir. Como que eu posso ser pastor? Como que Deus pode ser pastor? Como Deus pode cuidar de mim, pode cuidar de você, se nós não nos submetemos ao princípio da autoridade? Tem gente que tem dificuldades em perdoar, em amar, em reconhecer o valor do outro, em se alegrar com a bênção do outro. Os fariseus disseram para Jesus: olha, nós somos filhos de Abraão. Jesus disse assim: vocês não são filhos de Abraão, porque se vocês fossem filhos de Abraão, vocês fariam as mesmas obras que ele fez. Ou seja, o que meu pai faz, eu também faço. Jesus diz: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Paternidade é se colocar debaixo de autoridade espiritual. É se colocar debaixo de autoridade espiritual. E quem se coloca debaixo de autoridade espiritual constrói relacionamentos. Fala comigo, constrói relacionamentos. O que Adão perdeu de Deus? O relacionamento. Quando Adão desobedece, ele quebra o relacionamento que havia entre ele e Deus. Deus agora não pode mais falar com Adão. Deus não pode mais ter comunhão com Adão. Por quê, pastor? Porque Deus é santo e Adão agora é pecador. Como que Deus resolveu isso? Ele mandou o seu filho Jesus para morrer na cruz do Calvário por mim e por você. Agora, quem consegue se submeter, consegue construir relacionamentos. Quem não consegue se submeter, reconhecer a autoridade, não consegue se relacionar. Olha o que Paulo diz em Efésios capítulo 5, verso 18. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças a Deus, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Então, como que eu sei que você é cheio do Espírito Santo? Alô? Como que eu sei que você está debaixo de autoridade e reconhece a autoridade? Como que eu sei? Quando você aprende a construir relacionamentos de submissão com o seu irmão. Como disse o pastor Haroldo, quando eu estou cheio do Espírito Santo, eu consigo me baixar, me submeter e servir uns aos outros, porque a igreja é serviço e não ser servido. Então não adianta você cantar, sapotear, cuspir fogo, charabacanto, falar em línguas, porque não é o que eu falo, é como eu me comporto. O apóstolo Paulo diz assim: olha, cheio do Espírito Santo, você estará quando você se submeter, quando você aprender a construir relacionamento.
Então, quando eu quebro a autoridade, irmão, aliás, a quebra de autoridade me faz ver as pessoas por cima e não por baixo. Não, ao contrário, né? A quebra de autoridade me faz ver as pessoas por baixo e não por cima. Quando eu estou cheio do Espírito, eu me submeto, eu me relaciono, eu reconheço. Quando eu estou na carne, eu resisto. E não se trata de quem chegou antes ou de quem chegou depois. Você está aí? Se trata de quem Deus colocou como autoridade. Ser grande. Eu também quero ser grande. Mas a Bíblia diz assim, ó, você quer ser grande? Que você seja o menor e servo de todos. Jesus não tem problema com a grandeza, mas o que traz a grandeza é o servir. Você está aí, diga amém. Ah, pastor, eu não me envolvo, eu não gosto de ser confrontado, eu não gosto de abrir meu coração, ninguém manda na minha vida, eu não quero me relacionar com ninguém. Uai, meu irmão, o princípio da autoridade é o relacionamento. Você precisa aprender a se relacionar. Não pode não pode haver nada obscuro e secreto na sua vida. Ah, pastor, não quero abrir meu casamento para ninguém. Ah, pastor, não quero falar da minha vida para ninguém. Isso é relacionamento. Sabe o que vai acontecer? Você vai ficar sofrendo sozinho. Uma das nossas dificuldades como vinho novo, nós estamos trabalhando isso. Eu não tenho problema de reconhecer as nossas dificuldades, porque ela não é só minha, ela é sua também. Você também é igreja. É a dificuldade do discipulado, é a dificuldade do relacionamento. As pessoas só abrem o coração quando as coisas estão explodindo. Elas só falam quando quando o balde está derramando. Elas só falam quando o circo está pegando fogo. E o pastor praticamente é o último a saber das coisas. Não, pare com isso. Procure ajuda, abre o seu coração. Mas pastor, eu não posso abrir o coração para qualquer um, é verdade. Você não pode se relacionar com qualquer um, é verdade. Mas você deve se relacionar com alguém. Você deve ser discipulado por alguém. Você deve discipular alguém. Você deve cuidar alguém. Quantos gostariam de ser cuidados? Digam amém. Agora eu vou perguntar para você: quantos gostariam de cuidar de alguém? A maioria das pessoas acham que igreja é cantar, é pregar. Não, irmãos. Igreja é fazer discípulos, é cuidar de alguém. Igreja é isso. Você sabe quanto que eu gasto de telefone celular? Eu gasto uma nota. Aqui na igreja todos os pastores têm telefone da igreja. Não sei se é pastor. Nós gastamos ligando, mandando WhatsApp, telefone. Agora a gente não dá conta. O princípio da autoridade é relacionamento. O princípio da paternidade é estar debaixo de autoridade. Estar debaixo de autoridade é constituir relacionamentos. É constituir relacionamentos. Mas não é relacionamento de amizade. Fala comigo, não é de amizade. Tem mulheres que eu converso, elas falam assim: pastor, mas eu não falo para o meu marido porque ele vai brigar. Pastor, não fala com a minha mulher que ela vai achar ruim. Mas que relacionamento é esse? Que relacionamento é esse? Nós precisamos aprender a abrir o nosso coração. Nós precisamos aprender a ser pais. Aprender a ser o quê? Pais. Mas também precisamos aprender a ser filhos. Tem gente que não sabe ser pai, sabe por quê? Porque não soube ser filho. E tem gente que não sabe ser filho porque nunca teve pai.
não vou me envolver com nada. Está errado. Está errado. A gente liga para a mulher, como que está aí, irmã? Pastor, tem que estar torando o pau, né? Que um homem, neguinho está assim, neguinho está assado, papapá, meu marido está esculhambando. Você liga para o marido, e aí, meu irmão, como é que está? Está tudo bem. Está tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Sua mulher está morrendo, seus filhos estão morrendo, seu casamento está acabando. Tudo bem. Que relacionamento é esse? Olha, irmãos, vou um negócio para você. Eu tenho muita dificuldade com um tipo de gente. Qual tipo de gente? Que é santo demais. Eu tenho dificuldade com gente que você pergunta para a mulher, meu casamento é uma benção. Você pergunta para o meu marido, é uma benção. Tem problema? Não tem problema financeiro. Vocês brigam? A gente não briga. A gente eu tenho dificuldade com gente que é santarrão demais. Porque, irmão, eu sou homem e mulher dá trabalho demais lá em casa, até nós quebra o pau. E o bom é que nós briga na frente de qualquer um, nós não está nem aí. Agora, gente certinho demais, eu fico assim, ó. Então, não, tá bom, água aqui, tem bastante aqui. Então, preste atenção. Preste atenção. Paternidade traz autoridade, define a minha autoridade. E a minha autoridade define o meu relacionamento. Tem gente que está próximo, mas ele está tão longe. Não é assim? Ele está tão próximo, mas ele está tão longe, mas tão longe, mas tão longe. Para com isso. Eu sei que você tem problema. Eu sei que você briga com sua mulher. Porque as mulheres falam. As mulheres falam. Mulher fala, elas não aguentam, elas abrem o bico mesmo. Elas abrem o bico, elas não estão nem aí. Tem alguns homens que falam, é verdade. Mas a maioria se tranca. Relacionamento. Irmãos, nós estamos precisando ser mais calorosos. Estamos precisando ser mais amorosos. E a começar de mim, da pastora Keila, a começar de todos nós. Você está aí, diga glória a Deus. E por último, paternidade, fala de autoridade, de relacionamento e fala de herança. Fala de herança. Herança. Quem não tem paternidade, não tem herança. Ei, eu não tenho pai. Meu pai já morreu, meu pai natural. Sabe o que meu pai deixou para mim? Nada. Eu que tive que construir. Eu que tive que capinar quintal, rastelar quintal, tacar fogo. Hoje não pode tacar fogo mais. Eu que lavava banheiro. Lavava a área lá do seu João e da dona Araí, que eram donos da drogaria Pax, uma das drogarias mais famosas que tinha na cidade antigamente. Lá na Zac Povos. Eu ia para lá todo sábado, lavava a área da casa todinha, que era gigante. Lavava as janelas, lavava a área da piscina, lavava os banheiros. E eu não lavava banheiro com escovinha não, viu, irmãos? Lavava banheiro com sapólio, era com bombril. Eu enfiava a mão dentro do vaso, limpava por baixo, assim, tudinho. Então eu aprendi assim. Então eu tive que construir. Meu filho não vai começar debaixo de mim, ele vai começar no teto da minha cabeça.
Seus filhos vão começar no teto da sua cabeça. Seus filhos vão mais longe do que você. Seus filhos vão a lugares que você nunca foi. Seus filhos terão coisas que você nunca teve. Seus filhos visitarão lugares onde você nunca visitou. Ei, eu estou falando que você vai deixar uma herança não só espiritual, mas também natural. Você será um pai de nações. Você será uma mãe de nações. Deus vai te fazer com autoridade, sabe, para gerar filhos, para crescer e para prosperar nessa terra. Aleluia! Deixar herança. Sabe, construir herança. Eu não estou falando só de herança patrimonial não, irmãos. Olha, Adão teve acesso a alguma herança? Teve ou não? Não. Adão nos deixou uma herança maldita. O que Adão deixou para nós foi uma herança de morte, foi de condenação, foi de morte eterna. A herança que Adão nos deixou foi maldita. Por quê? Porque ele desobedeceu, ele não cumpriu um princípio. Adão não deixou nada para os filhos, e os filhos dele também não teve nada. Porque ninguém que não consegue se submeter, não consegue ser. Tem gente que quer ser, sem se submeter. Sabe onde você vai parar? No chão. Porque em todas as esferas do mundo, existe autoridade. Adão não teve acesso à herança, aos depósitos, aos tesouros escondidos. Paulo diz assim para Timóteo: por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Paulo não tinha nada, Paulo era um fazedor de tendas. Paulo, ele vivia de doações, de ofertas, mas para não ser pesado à igreja, Paulo também construía tendas. Mas Paulo sabia que ele tinha uma herança, e esta herança não era terrena. Paulo tinha uma herança, ele diz assim, Deus está guardando a minha herança para aquele dia. Sabe que herança que é essa? A coroa da vitória. Irmãos, coroa só vai reinar quem tem coroa. E coroa você não recebe pela salvação. Coroa você recebe pelo número de almas que você ganha e cuida delas. Ai, xarabacandalabaçu. Você está ganhando quem? Você está cuidando de quem? Você está aí, diga amém. Adão e Eva nos deixou uma herança de morte e condenação eterna. Eles foram expulsos do jardim, não tinham nada. E eu pergunto para você, quantos filhos estão sofrendo por não ter herança? Quantos filhos na igreja estão sofrendo porque não têm paz? Alô? Quantos casamentos aqui na igreja estão sendo destruídos porque, pastor, ninguém cuida de mim. Vai cuidar de alguém. Eu costumo dizer que quando você cuida de alguém, alguém cuida de você. Eu costumo dizer que quando você cuida da casa de alguém, alguém cuida da sua casa. Pastor, ninguém me liga. A pergunta é, para quem você liga? Pastor, ninguém me chama para um café. A pergunta é, quem você chama para um café? Quantos filhos estão na igreja sofrendo, porque não sabem nem para onde vão e nem o que fazer? Sabe, sofrendo por não ter herança, seja ela financeira, seja um legado de educação, seja um senso de direção. Mas eu quero dizer algo para você, em Romanos 8,16 diz assim, o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito de que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Porque para mim
tenho por certo de que as aflições deste tempo presente não são para se comparar com a glória que nos há de ser revelada. Deus tem muito para você, meu irmão. Deus tem muito para você. Deus tem muito para você. Pastor, o que eu preciso fazer? Simples. E agora eu começo a pregar. O que eu preciso fazer? Primeiro, você precisa voltar para o jardim. Você precisa voltar para o jardim. Onde há o jardim? Onde há uma atmosfera espiritual? Então, onde está essa atmosfera espiritual? Está na igreja. Você precisa ser membro de uma igreja. Você precisa estar debaixo da cobertura de um pastor. Sério. Você precisa estar debaixo, sabe, de uma liderança. Você precisa ser discípulo de alguém. Você precisa discipular alguém. É no jardim chamado igreja que você deve fincar as suas raízes, crescer, produzir e dar frutos para a glória de Deus. Então volte para o jardim. Volte para o jardim. Casa de Deus. Pastor, não sou batizado, batiza. Pastor, não sou casado, casa. Falar em batizar e casar aqui. Eu não batizo gente amaziado. Eu não batizo gente casado. Por quê, pastor? Porque só dá problema. Só dá problema para minha cabeça. Uma irmã da nossa igreja queria ser batizada. Eu falei para ela, não vou te batizar, irmã. Aliás, não foi nem eu que falei, foi o pastor Haroldo. Aí ela mandou uma mensagem para o pastor Haroldo. Encontrei uma igreja e um pastor que me batiza. Deus te abençoe. Eu acabei de ler aqui em Hebreus que eu vou ter que dar conta da sua vida no tribunal de Cristo. Se tem duas coisas que Deus não vai me chicotear, é falar assim, ó, você não falou o que você tinha que falar, e você não pregou o que você tinha que pregar, porque eu falo, irmãos, eu falo para quem, eu falo o que você precisa ouvir, não o que você quer ouvir. Eu te dou a direção para onde você deve ir, não para onde você quer ir. Agora, ouve quem quer. Como é que é? E obedece, como é que é? Como é que é? Manda quem pode e obedece quem tem juízo. Obedece se você quiser. Então, primeira coisa, voltar para o jardim. Segundo, voltar à paternidade. Procure um pai espiritual. Procure uma mãe espiritual. O que quer dizer isso? Discipulado. Discipulado. Discipulado não é relacionamento de amizade não, tá? Porque fica tão amiguinho que na hora de dar uma bronca, na hora de falar o que precisa ouvir, estou de mal de você. Já viu aquela? Belém, Belém, nunca mais estou de bem? Isso não é discipulado não. Discipulado é discípulo ao lado, é andar junto. Eu quero dizer outra coisa. Não é Jesus que corria atrás dos discípulos, eram os discípulos que corriam atrás de Jesus. Então vá procurar um pai, vá procurar uma mãe, mas não fique sem ser discipulado na igreja. Pastor, mas quem tem autoridade para me discipular? Qualquer um que nasceu de novo e batizado nas águas é membro da igreja. Você é cheio do Espírito Santo, você não tem dificuldade de submeter a ninguém. Alô? Alô? Tem alguém aí? Mas eu quero o pastor Daniel e a pastora aquele. Irmão, você não aguenta andar uma semana comigo. Você não aguenta andar um mês comigo com a pastora Keila. Você não aguenta. Pergunta para o Lucas e para a Thalita. Pergunta para o Josiel e para a Tati. Tati, quando vai lá em casa, ela sai. Ela está no discipulado, né? Aí ela sai lá na área, que eu estou lá na rede. Aí já vai assim: pastor, estou indo embora, tá? Graça e paz. O que foi, Tati? Não. Bora.
Eu não aguento. Primeiro que eu sou chato. O pastor é chato ao quadrado. Então, procure qualquer um que pode te ajudar, que pode estar contigo. Tem tanta gente boa aqui na igreja. Quem é gente boa aí? Levanta a mão. Ah, só alguns, né? Vou perguntar de novo. Quem é gente boa aí? Levanta a mão. Ah, tem uma irmã ali que está assim, ó. É. Mas se é gente boa, eu te conheço, sei que você é. Procure alguém. Procure alguém. Terceiro e último. Vai gerar filhos espirituais. Alô? Vai gerar filhos espirituais. Esse é o desafio. Voltar para o jardim. Voltar para o jardim. Ok? Voltar à paternidade. E gerar filhos espirituais. Gerar filhos espirituais. E como que é o discipulado, pastor? Eu vou sentar uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias. Seu discipulador, seu discípulo, sei. Como vocês estão? Ó, essa mulher está difícil, ó, esse homem está difícil, as coisas estão assim, então vamos fazer isso, fazer aquilo, vamos fazer assim, vamos caminhar. É ajudar, é estar ao lado, é caminhar juntos, é crescer, é cuidar de um filho. Você não dá leite para o seu filho? Pastora Mona Lisa está grávida de novo, oh, glória a Deus. Pastor Gustavo está trabalhando. Já tem a pérola, agora vai ter mais um, vai gerar. E agora eles vão gerar um monte de jovens, cuidar de jovens, gerar filhos. Gerar filhos. Gerar filhos. Na casa de Deus e debaixo de autoridade espiritual, você terá direção, provisão e destino. Levante sua mão direita. Na casa de Deus, debaixo de autoridade espiritual, você terá direção, provisão e destino. Você terá autoridade e vai estar debaixo de autoridade. Vai construir relacionamentos fortes e vai ter uma herança para deixar para os seus filhos. Você crê nisso? Então dê um aplauso ao Senhor.